Hoje é permitido você ser cliente do escritório de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal e pagar 10 milhões de reais num parecer. Mas ai de você se você der qualquer tipo de apoio financeiro, eu não vou nem falar, mas moral ao Bolsonaro ou ao grupo político da direita. Olavo é do Carvalho. Você não sabe qual vai ser o resultado. Isso não significa que você deva se render imediatamente porque você acha que você talvez não consiga ter o seu resultado. Mas ainda diante disso, o que nós conseguimos hoje foi que ela, pela primeira vez, haja uma luz no fim do túnel. O Congresso deve aprovar provavelmente nessa semana a questão das prerrogativas, que reduz muito a possibilidade de ação do Supremo Tribunal Federal contra os seus chantageados na Câmara e no Senado, ou seja, libera o Congresso para que o Congresso possa voltar a ter o mínimo de funcionamento. Isso foi fruto direto da nossa ação. E hoje, as conversas de bastidores estão acontecendo, é dado pelo meio político quase que como certa a aprovação de uma anistia. Algo que eu ouvia antes da aplicação das tarifas, que eu corrijo aqui, não foram causadas por nós de forma alguma, foi uma decisão do presidente Donald Trump, mas que era impensável antes disso. Absolutamente impensável. Ora, eu entrevistei o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, o maior partido da Câmara, e ele disse, Paulo, no ar, tá? Para quem quiser assistir no Paulo Figueiredo Show, ele disse no ar, Paulo, o clima na Câmara mudou completamente. As conversas de bastidores, eu sei que vocês dois são excelentes jornalistas e conversam nos bastidores e tem que reconhecer, o clima mudou completamente. Ora, nós temos agora o próprio ministro Barroso dizendo, não, anistia sim, mas tem que esperar a condenação, que é uma sandice do ponto de vista jurídico, mas não é nem o ponto aqui. O ponto aqui é que algo que era impensável antes da nossa ação, agora é possível. Mas no final das contas, eu brinco de dizer, eu gosto muito de metáfora militar, se vocês repararem, talvez pela minha criação. Eu brinco de dizer que nós somos o suporte aéreo. Nós conseguimos bombardear defesas inimigas, nós conseguimos dar as condições, mas no final das contas, quem ganha a guerra é a infantaria, é a ocupação. E a infantaria, ela tem que ser feita pelos brasileiros que estão no Brasil. Então, o parlamento tem que responder, a oposição tem que marcar sua posição e fazer política de convencimento. A população brasileira precisa continuar indo às ruas, foi de forma linda no início do mês e, ao que tudo indica, vai voltar de forma ainda maior no 7 de setembro. E no final das contas, o que a gente está buscando é dar as condições para que a sociedade reaja. Por isso que o lema é Reaja Brasil. Para que o Brasil possa reagir. Então eu acho que nisso, o trabalho que nós fizemos aqui foi imensamente bem sucedido. Valeu a pena? Então a opção eu não sei, vale a pena você lutar pela sua liberdade? Em algum momento, né, se perguntaram isso para a economia americana na Segunda Guerra Mundial ou para os próprios americanos na Guerra da Independência em 1776, a guerra traz consequências ruins, mas a solução, a alternativa é a rendição. Então eu pergunto, vale a pena lutar pela liberdade? Eu acredito que sim. Eu acredito que o direito da dona Neide em casa postar o que quiser nas suas redes sociais ou votar no candidato que quiser se sobrepõe ao privilégio de um exportador do agronegócio de ter o seu lucro. Eu acredito que se sobrepõe, inclusive, ao direito de alguém ter emprego. O direito da liberdade se sobrepõe aos demais, até porque, e isso é uma coisa que os economistas gostam de discutir, sem liberdade não há economia. No final das contas, funcionam e se beneficiam aqueles que estão próximos naquele momento da oligarquia política. E eu acho que hoje o Brasil está caminhando para isso. Eu acho que hoje é muito mais benéfico você fazer parte e participar do Gilmar Palusa em Lisboa do que você, por exemplo, aumentar a sua produtividade com uma invenção nova ou com um método produtivo mais eficiente ou qualquer coisa que seja. Hoje no Brasil é muito mais benéfico você ser amigo do Lula para ter um empréstimo do BNDES do que você efetivamente ser um grande produtor. E isso não pode subsistir. Um país que tem este esquema de coisas não é um país que se torna rico. Então, até para a economia, embora essa não seja a minha preocupação número 1, a liberdade esteja acima da economia, até para o bom funcionamento da economia, a liberdade é fundamental.
Esse grupo tinha um grupo de WhatsApp, onde vários dos grandes empresários brasileiros batiam papo, e por causa de uma discussão em grupo de WhatsApp, todos eles tiveram as suas empresas invadidas pela Polícia Federal em 2022 durante a eleição. Foi isso que aconteceu. Então, hoje, nós temos aqui inúmeros empresários que pedem, eu vou encontrar um grande amanhã, inclusive, nós temos inúmeros grandes empresários que pedem encontros conosco o tempo inteiro, só que eles morrem de medo de falar publicamente, sabe por quê? Porque eles sabem que vivem em uma ditadura. Eles sabem que se derem qualquer tipo de apoio, nos derem qualquer tipo de apoio, podem achar um pendrive numa privada de alguém que eles vão sofrer exposição e perseguição, e quem sabe ter uma Polícia Federal visitando a casa deles. Porque é isso que aconteceu. Hoje é permitido você ser cliente do escritório de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal e pagar 10 milhões de reais num parecer. Mas ai de você se você der qualquer tipo de apoio financeiro, eu não vou nem falar, mas moral ao Bolsonaro ou ao grupo político da direita. Eu entendo que para você isso não é uma ditadura, mas para mim se parece muito, muito com o que aconteceu na União Soviética, com o que acontece em Cuba, na Venezuela. É bem parecido com uma ditadura. Infelizmente, muito mais do meu tempo do que eu gostaria é dedicado a isso. Sofrem com isso a minha esposa, as minhas filhas, os meus amigos que não me veem. Mas eu entendo que eu tô aqui como, de novo, né, muitas comparações militares, parte da minha formação, mas eu entendo aqui que eu tô embarcado numa guerra e que em algum momento eu vou voltar para casa. É isso. Financeiramente, minhas principais fontes de receita são, obviamente, as minhas empresas, que eu já tenho há bastante tempo, várias delas, e eu não divulgo os meus negócios no ar, porque eu já sofri muitas represálias por conta disso, então aprendi a lição. Não sei se é qual filme. Eu provavelmente não vi esse filme que você está falando. Eu vou tentar resgatar o nome Trump aqui enquanto você me responde. Eu conheci o presidente Trump em 2012, ele não era, 2011 ou 2012, ele não era presidente ainda, ele era o grande empresário imobiliário que eu sempre admirava, porque essa era a minha origem, e nós tivemos uma relação pessoal e comercial muito produtiva. Não vou dizer que nos tornamos amigos, porque talvez isso seja mais verdade para os filhos. Nunca me tornei amigo do Donald Trump, mas lidei bastante com ele de forma muito acalorada. Eu acho que eu sou o único brasileiro que negociou com Donald Trump 3 vezes de forma bem sucedida. Então nós tivemos um grau de relação. Donald Trump, ele é muito parecido, eu diria que é idêntico à pessoa que você vê na televisão, assim como o presidente Bolsonaro, né? Tem uma característica muito grande de ambos, é que eles são a mesma pessoa na frente das câmeras que são atrás das câmeras. E isso é muito legal, porque são pessoas autênticas. Eu almejo, né, no dia que vocês me conhecerem pessoalmente, e a gente tiver essa conversa num restaurante, vocês vão ver que eu sou o mesmo Paulo Figueiredo fora das câmeras que sou dentro das câmeras, a mesma personalidade, o mesmo estilo brincalhão, ao mesmo tempo confrontador e provocativo, é a mesma personalidade. O Trump é assim, o Trump é o que você enxerga, ele é bem-humorado, ele é uma pessoa engraçada, ele é provocador, ele é muito inteligente, ele é muito rápido na análise das situações, é muito difícil você deixar alguma coisa passar despercebida, ele é muito duro na negociação. Eu nunca tomaria a postura que o governo brasileiro está tomando, graças a Deus eles estão nos facilitando a vida, mas é muita burrice, é muita inabilidade de negociação o caminho que o governo brasileiro está tomando. Então nós tivemos uma relação comercial que eu acho que foi muito bem sucedida. A relação comercial que eu tive com o presidente Trump foi muito bem sucedida, até problemas na sociedade no fim de 2016, muito tendo a ver com o que o próprio Donald Trump, no início de 2016, com o fato, no final de 2016, quando Donald Trump se tornou presidente, e houve uma divergência, na verdade, com os sócios, mas eu nunca tive divergências pessoais grandes, acho que foi muito bem sucedido. O hotel está funcionando no Rio, cheio, bem ocupado, um hotel lindo, um dos hotéis mais bonitos do Rio de Janeiro. Então acho que foi uma sociedade muito bem sucedida. E a minha relação hoje, óbvio, o presidente Trump é uma pessoa muito inacessível, não é uma pessoa que dá para mandar um zap aqui para ele, dizendo: e aí, Trumpão, como é que você tá? Não, a relação, obviamente, acontece muito mais pela sua equipe, e quando as coisas chegam pro Trump, a bola tem que já tá muito mastigada. O processo de algo... Por isso que eu acho que é uma coisa quase que infantil, quando as pessoas acham que a gente influencia o Donald Trump. Entendam, é quase que uma via crucis para um documento chegar na mesa do presidente Trump, não importa se pode ser o melhor, o amor da vida dele.
você tem que passar. No nosso caso, a gente teve que passar pelo Departamento do Tesouro, pelo Departamento do Estado, pelo National Security Council, pelo Domestic Policy Council, pelo White House Counsel Office, que é a advocacia dentro da Casa Branca, pelo Departamento de Justiça. Teve coisa que teve que passar pelo Departamento do Comércio. Aí você vai e encontra o Deputy Chief of Staff for Policy. Aí o Deputy Chief of Staff for Policy tem as opiniões dele, que voltam, são 50 documentos, 50 pessoas dando opiniões diferentes para finalmente chegar a uma coisa que dá para você colocar na frente do presidente dos Estados Unidos e dizer, é por aqui. E aí o presidente dos Estados Unidos, no nosso caso especificamente, falou, não é por aqui, eu quero fazer tarifa. E assim funciona. André, então não dá para chegar e falar, Trampão, sanciona agora o Hugo Mota. Pau, ele... Deixa comigo, Paulo, aperta um botão, não funciona, assim, infelizmente. Mas começa ali de baixo.